Você está orando errado. Jesus disse algo que atravessou séculos e ainda hoje a maioria das pessoas não compreende. Tudo o que pedirdes orando, crede que já o recebestes e assim será convosco. Essas palavras não são poesia religiosa, nem uma promessa simbólica. Elas são uma chave espiritual profunda, prática e ativa. O problema é que quase ninguém foi ensinado a usar essa chave da forma correta. Muitos ouviram essa frase, repetiram, decoraram, mas nunca entenderam o que ela realmente significa. E se eu te dissesse que Jesus não estava falando de uma oração feita apenas de joelhos, com medo, desespero ou súplica? E se ele estivesse ensinando um princípio capaz de alinhar mente, fé e realidade? Preste atenção agora, porque o que você vai ouvir pode mudar completamente a forma como você ora, como você pensa e como você constrói sua vida. Isso não é sobre religião. É sobre consciência espiritual aplicada. Revelação do princípio oculto. Quando Jesus falou sobre crer antes de receber, ele estava ensinando um princípio espiritual que vai além das palavras. Ele estava revelando uma oração que não implora, mas declara. Uma oração que não pede com medo, mas afirmar com convicção. Uma oração viva, criadora, contínua. A Bíblia chama isso de fé sem duvidar. Séculos depois, Napoleão Hill chamou esse mesmo princípio de autossugestão. Dois mundos diferentes, uma mesma verdade. Quando a sabedoria espiritual se une ao domínio da mente, nasce um poder que poucos ousam aplicar. A maioria ora esperando sentir algo. Poucos oram decidindo crer. E é exatamente aí que tudo muda. Porque a realidade não responde ao desespero, ela responde à convicção. O invisível obedece a uma mente alinhada com a fé. Conexão emocional e questionamento interno. Agora eu quero te fazer uma pergunta sincera. Quantas vezes você orou e terminou a oração inseguro? Quantas vezes pediu algo a Deus, e logo depois, pensou que talvez não fosse acontecer? Quantas vezes falou com Ele carregando ansiedade, medo e dúvida no coração? Essa é a oração que não cria. Essa é a oração que trava processos. Não porque Deus não ouve, mas porque a mente que ora não sustenta o que pede. A fé não funciona quando é dividida. Ou você crê, ou você duvida. Não existe meio termo espiritual. E talvez, até hoje, ninguém tenha te explicado isso dessa forma. Mas hoje você vai aprender um novo jeito de orar. Um jeito que alinha espírito, mente e ação. Autossugestão e fé aplicada. Napoleão Hill observou algo curioso nos homens mais bem-sucedidos do mundo. Eles tinham um hábito em comum, repetiam diariamente suas metas com clareza, emoção e fé, como se já fossem realidade. Eles não apenas desejavam, eles declaravam. Não apenas sonhavam, eles afirmavam. Hill entendeu que o cérebro humano começa a agir de acordo com aquilo que acredita ser verdade. E quando a mente acredita, as ações mudam. Quando as ações mudam, os resultados mudam. Isso não é magia. É princípio. Jesus já havia ensinado isso quando disse: se creres, verás. A ordem nunca foi ver para crer. Sempre foi crer para ver. A repetição com convicção reprograma o subconsciente, e o subconsciente constrói o destino. A mente como altar. Agora reflita comigo. O que você tem repetido todos os dias dentro da sua mente? Pensamentos de medo ou declarações de fé? Reclamações silenciosas ou palavras internas de gratidão? Porque existe uma verdade espiritual poderosa aqui. Você está orando o tempo todo, mesmo quando não percebe. Seus pensamentos são orações invisíveis. Sua mente é um altar que nunca se apaga. A pergunta não é se você está orando, mas o que você está oferecendo nesse altar. Fé ou dúvida? Esperança ou medo? Gratidão ou escassez? Toda repetição emocional cria uma crença. E toda crença constrói um comportamento. E todo comportamento molda uma realidade. Oração como estado de vida. Orar não é apenas falar com Deus. Orar é viver alinhado com Ele. É honrar os talentos recebidos. É administrar bem o tempo, a inteligência, a força e as oportunidades. Quando você desperdiça seus dons, você rejeita uma oração silenciosa que Deus espera de você, viver com excelência. Você pode passar o dia inteiro em oração sem dizer uma palavra. Quando escolhe agradecer em vez de reclamar, você ora. Quando confia em vez de se desesperar, você ora. Quando age com propósito, você ora. A verdadeira oração é um estado de espírito constante. É uma postura interior que diz: eu confio, eu ajo, eu sigo. Fé em rotina concreta.
A fé que transforma a realidade não vive apenas em grandes momentos espirituais. Ela nasce em pequenas ações diárias. Acordar e agradecer antes de tocar no celular. Declarar em voz alta quem você está se tornando. Visualizar com clareza seu propósito. Escrever seus objetivos como se já fossem reais. Isso não é fantasia. Isso é treinamento mental alinhado ao espírito. A fé se fortalece na repetição. Não espere sentir algo extraordinário. Comece fazendo o básico com consciência. Quem age como quem crê, ativa o céu sem precisar gritar. Ação como prova de fé. A oração que cria realidade precisa de ação. Sempre foi assim. Moisés agiu e o mar se abriu. Abraão caminhou antes de ver. Davi correu antes do gigante cair. Deus responde ao movimento. Se você ora por mudança, mas não muda hábitos, algo está desalinhado. Se pede portas abertas, mas não se move, algo está travado. A fé que não anda, estagna. A fé que só fala, engana. A fé que age, transforma. A pergunta não é se Deus pode agir. A pergunta é se você está se posicionando. Oração com propósito, não com medo. Existe uma diferença profunda entre orar com medo e orar com propósito. A oração com medo diz: tudo vai dar errado. A oração com propósito diz: estou sendo guiado. Deus não responde à confusão interior. Ele responde à clareza espiritual. Quando você ora sem saber o que quer, você transfere responsabilidade. Quando ora com propósito, você assume direção. Fé não é fugir dos problemas. É caminhar em direção ao chamado. E isso exige maturidade espiritual. O tempo da espera. O silêncio de Deus não é abandono. É construção. A maioria desiste no intervalo entre o pedido e a resposta. Mas é exatamente nesse intervalo que a fé é testada. Persistência não é insistência cega. É permanência consciente. Continue andando. Continue servindo. Continue acreditando. O invisível trabalha enquanto o visível parece parado. Quem permanece firme no silêncio se torna forte para sustentar o barulho da vitória. Preparação para receber. Nem tudo que você pede está pronto para ser entregue. Deus não libera promessas sem preparo. Prosperidade sem estrutura vira peso. Oração sem maturidade vira frustração. Prepare-se emocionalmente, espiritualmente e mentalmente para sustentar aquilo que você deseja. A fé verdadeira molda quem você é antes de mudar o que você tem. Quem honra o processo, recebe a promessa. Oração final. Agora respire fundo. Entenda que algo já mudou dentro de você. A fé não é apenas pedir. É se posicionar. É viver como quem confia. Se essa mensagem falou com você, deixe registrado aqui: minha mente é um altar vivo. Curta este vídeo e se inscreva no canal para continuar aprendendo a alinhar fé, mente e propósito. Continue orando com consciência. Continue agindo com fé. Viva como quem já recebeu. Nos vemos no próximo conteúdo.